Frederico Figner, que no livro adotou o pseudônimo de Irmão Jacó, foi diretor da FB e espírita atuante. Prometeu escrever do além tão logo lá chegasse. Quando encarnado, acreditava que a morte era uma mera libertação do espírito e que seguiria para as esferas de julgamento, de onde voltaria a reencarnar, caso não se transferisse aos mundos felizes. Mas, conforme seu depoimento, o que aconteceu após o seu desencarne não foi bem assim. Deixou-nos um alerta. Não se acreditem quitados com a lei, atendendo pequeninos deveres de solidariedade humana. Irmão Andrade, apoio no desencarne. Irmão Andrade, seu guia espiritual, esteve ao seu lado durante o desencarne. Jacó sentiu 2 corações batendo, percebeu sua visão se alterar e, em seguida, sentiu-se dentro de um novo e silencioso ambiente, enquanto recebia passes. Nesse momento, sua consciência examinava sua própria vida e os acertos e desacertos de sua trajetória. Era um processo de revisão íntima, profundo e justo, que o ajudava a entender as causas de suas escolhas e as consequências de suas ações. Lição principal: a desencarnação não é o fim, mas o início de um novo estado de consciência, onde somos convidados a olhar para dentro de nós e assumir a responsabilidade por tudo o que fizemos. Logo após o desencarne, Jacó viu passar diante de si toda a sua trajetória de vida. Como um filme, cenas, pensamentos, atitudes e sentimentos se apresentaram com muita rapidez. Percebeu que as ideias elevadas que cultivou e os esforços sinceros de bem foram importantes, mas muitas vezes os pequenos atos, as palavras impensadas e os momentos de falta de caridade tiveram grande peso. Tentou orar com mais intensidade, mas sua mente ainda não tinha domínio e clareza. Chorou ao ver Marta, sua filha, que se aproximou com amor e compreensão para orientá-lo a descansar. Lição principal: nada do que pensamos, sentimos ou fazemos se perde. Cada detalhe de nossa vida tem consequências e nos acompanha no progresso espiritual. Durante o transe, amparado por sua filha Marta. Tentou falar e se mexer, mas os músculos não obedeceram. Viu-se em duplicata, com um fio prateado ligando-o ao corpo físico. Precisaria de mais tempo para o desligamento total. Lição principal: o desprendimento do corpo físico ocorre gradualmente e é acompanhado por ajuda espiritual e amor dos que nos cercam. Bezerra de Menezes e Irmão Andrade. Sua capacidade visual melhorou gradualmente e Jacó passou a perceber com maior clareza os espíritos que o auxiliavam. Ao lado de sua filha Marta, identificou 2 figuras de grande serenidade: Bezerra de Menezes e Irmão Andrade, que acompanhavam atentamente seu processo de desligamento do corpo físico. Emocionado diante da presença daqueles benfeitores, tentou cumprimentá-los e levantar-se, mas ainda não possuía condições para isso. Sentia-se fortemente ligado ao ambiente material e aos objetos que fizeram parte de sua vida terrena. Compreendeu que precisava afastar-se daquele local para recuperar o equilíbrio e prosseguir sua adaptação ao mundo espiritual. Lição principal: os laços materiais não se rompem instantaneamente. O desprendimento exige tempo, auxílio espiritual e disposição íntima para aceitar a nova realidade da vida. Importância do mar: renovação e cura. Foi levado para perto do mar para renovar as forças. As dores desapareceram. Descansou. Teve a sensação de haver rejuvenescido e notou que estava com trajes impróprios, na ilusão de encontrar alguém encarnado. Compreendeu que o desprendimento exige adaptação, acolhimento e preparo para a nova realidade espiritual. Lição principal: a natureza, especialmente o mar, é fonte de equilíbrio e renovação para o espírito em transição. Entre 2 mundos na volta para casa, Jacó vestiu um terno cinza e acompanhou seus benfeitores pelas ruas da cidade. Durante o percurso, observou uma senhora encarnada caminhando em sua direção. Para sua surpresa, ela atravessou o grupo sem notar sua presença, como se ocupassem espaços diferentes. Ainda impressionado, recebeu a explicação de que encarnados e desencarnados vivem em dimensões vibratórias distintas. Embora compartilhassem o mesmo ambiente físico, encontravam-se separados por condições espirituais diferentes, impossibilitando qualquer contato direto. Ao chegar ao velório, passou a sentir intenso mal-estar. As projeções mentais dos familiares e amigos presentes, marcadas pela tristeza, angústia e desespero, atingiam-no profundamente. Jacob compreendeu que os pensamentos e emoções emitidos pelos encarnados exercem grande influência sobre aqueles que acabaram de desencarnar. Lição principal:
A vida espiritual existe ao nosso redor, mas em uma faixa vibratória diferente. Pensamentos e emoções possuem força real e podem auxiliar ou perturbar aqueles que atravessam a experiência da desencarnação. As lições do velório. No velório, Jacó observou as reações dos familiares e amigos diante de sua partida. Elogios, críticas, recordações e emoções diversas misturavam-se naquele ambiente carregado de sentimentos. Ainda ligado ao corpo físico, sentia os reflexos dos pensamentos emitidos pelos presentes. Bezerra de Menezes explicou que o desprendimento não acontece de forma imediata, pois depende dos valores, ideias e hábitos cultivados durante a vida. Lição principal: a adaptação ao mundo espiritual começa muito antes da morte. Aquilo que pensamos, sentimos e valorizamos determina a qualidade de nossa transição. A conversação. Já mais equilibrado, Jacó aproximou-se dos amigos encarnados que participavam do velório. Conforme a orientação recebida, evitou concentrar-se no próprio corpo e procurou observar as pessoas e os acontecimentos ao seu redor. Durante as conversas, percebeu comentários que o entristeceram, algumas observações superficiais e preocupações materiais, como as despesas do enterro, causaram-lhe decepção e desconforto. Ainda sensível às vibrações do ambiente, teve dificuldade para suportar aqueles pensamentos. Lição principal: após a desencarnação, continuamos percebendo os sentimentos e intenções das pessoas. Por isso, palavras, pensamentos e atitudes possuem muito mais importância do que imaginamos. Jacob percebeu círculos luminosos envolvendo um dos carros que acompanhavam o cortejo. Ao observar com atenção, compreendeu que aquelas luzes eram resultado das orações sinceras dirigidas a seu favor. Sentiu-se confortado e agradecido ao perceber que o carinho e a prece dos amigos alcançavam o mundo espiritual. Por orientação de Bezerra de Menezes, acompanhou os acontecimentos à distância. Aprendeu que funerais muito movimentados podem gerar perturbações para espíritos ainda em fase de adaptação. Compreendeu também que aqueles que permanecem excessivamente ligados aos hábitos e desejos da vida material costumam enfrentar maiores dificuldades no processo de desprendimento. Lição principal: a oração sincera produz auxílio real no plano espiritual. Quanto maior o desapego às ilusões materiais, mais tranquila tende a ser a adaptação após a desencarnação. Entre companheiros, finalmente liberto do corpo físico, Jacó visitou seu lar e seu antigo núcleo de trabalho. Reencontrou amigos queridos e percebeu que continuava cercado por afeto e amparo, mesmo após a desencarnação. Durante o trajeto para a praia, onde se reuniria com outros espíritos recém-desencarnados, sentiu preocupação por não recordar vidas passadas e por desconhecer o lugar onde passaria a viver. Marta, sua filha, tranquilizou-o, explicando que cada resposta surgiria no momento certo e que sua adaptação aconteceria gradualmente. Lição principal: a vida espiritual também é uma jornada de aprendizado. Nem tudo é revelado de imediato, e a confiança no amparo divino ajuda o espírito a avançar com serenidade. A professora. Minutos depois, uma senhora respeitável chegou acompanhada de benfeitores e o saudou com carinho. Jacó sentiu alegria e gratidão ao vê-la novamente. Marta apresentou Bezerra de Menezes, que explicou que aqueles que não tiverem serenidade enfrentarão dificuldades no caminho até a colônia espiritual. Voltaram então junto com os benfeitores, seguindo em direção à próxima etapa de sua jornada. Lição principal: no mundo espiritual, não estamos sozinhos. Contamos com orientação, acolhimento e amparo de espíritos amigos que nos ajudam a seguir com segurança e serenidade. Viagem pelas regiões umbralinas. A caravana iniciou sua travessia por regiões sombrias, conhecidas como zonas umbralinas. O caminho passava por extensas áreas de trevas e paisagens desoladas, onde surgiam espíritos em sofrimento e formas perturbadoras que refletiam estados profundos de desequilíbrio moral e emocional. Diante daquele cenário, Bezerra de Menezes orientou o grupo a manter silêncio, serenidade e confiança. Explicou que pensamentos negativos, lembranças dolorosas e sentimentos de culpa poderiam criar sintonia com aquelas vibrações inferiores, dificultando a jornada. A melhor proteção seria a prece, a calma e a firmeza de propósito. Lição principal: em qualquer situação, nossos pensamentos determinam as companhias espirituais e os ambientes com os quais nos conectamos. A serenidade e a oração são instrumentos de proteção e equilíbrio. A ponte. Durante a travessia, uma intensa luz multicolorida iluminou o céu, emocionando todos os integrantes da caravana. Enquanto avançavam pela grande ponte sobre o abismo, Jacob percebeu a importância da união e da harmonia espiritual para superar os desafios daquele percurso. Em determinado momento, surgiram manifestações perturbadoras vindas das regiões inferiores. Bezerra de Menezes explicou que qualquer desequilíbrio emocional poderia criar sintonia com aquelas vibrações.
Percebendo o desgaste de Jacob, pediu que ele realizasse uma prece, recuperando assim suas forças e sua serenidade para continuar a jornada. Lição principal: a oração fortalece o espírito e restaura o equilíbrio interior. Quando mantemos pensamentos elevados, atravessamos com mais segurança os desafios do caminho. Após atravessar a ponte, a paisagem transformou-se completamente. O ambiente tornou-se leve, harmonioso e repleto de flores luminosas. Jacob percebeu que a atmosfera espiritual refletia sentimentos de paz, esperança e renovação. Pouco depois, amigos espirituais ligados aos integrantes da caravana chegaram em clima de alegria e acolhimento. Cânticos harmoniosos enchiam o ambiente, enquanto um grupo de crianças, leves como pássaros, veio buscar a professora para conduzi-la a uma esfera mais elevada. Lição principal: à medida que o espírito progride e se afasta das regiões de sofrimento, encontra ambientes cada vez mais belos, onde predominam a fraternidade, a alegria e a luz. Velhos amigos. A caravana prosseguiu sua jornada, e pouco a pouco surgiram amplas e acolhedoras moradias. O ambiente transmitia tranquilidade e bem-estar, muito diferente das regiões anteriormente visitadas. De repente, Jacob ouviu seu nome sendo chamado. Com emoção, reencontrou antigos amigos que haviam desencarnado antes dele. Conversaram brevemente sobre conhecidos que ainda permaneciam na Terra, mas logo Guion os interrompeu, lembrando que haveria tempo para longas conversas no futuro. Naquele momento, o mais importante era o descanso e a recuperação das energias. Lição principal: os laços de amizade verdadeira não são interrompidos pela morte. O reencontro com pessoas queridas é uma das alegrias reservadas àqueles que prosseguem sua jornada espiritual. Em repouso. Após a longa jornada, Jacob foi conduzido a uma casa acolhedora, destinada ao seu descanso. O ambiente transmitia paz, harmonia e conforto. As paredes pareciam emitir suave luminosidade, e cada detalhe revelava equilíbrio e beleza. Durante sua permanência, reencontrou Mãe Frida, embora inicialmente não a reconhecesse. Desejava continuar conversando e compreender melhor aquele novo mundo, mas o cansaço acumulado era grande. Percebendo sua necessidade de recuperação, irmão Andrade conduziu-o ao quarto, onde finalmente poderia repousar e restaurar suas energias. Lição principal: após períodos de grande esforço e adaptação, o descanso também faz parte do processo de crescimento espiritual. Recuperar as forças é essencial para prosseguir aprendendo e evoluindo. Perguntas e respostas? Ao despertar, Jacob aproveitou a presença de irmão Andrade para esclarecer algumas dúvidas que o acompanhavam desde a travessia. Queria entender por que a caravana utilizara a ponte se muitos espíritos pareciam deslocar-se sem tocar o chão. Andrade explicou que a verdadeira locomoção espiritual depende do domínio das próprias faculdades mentais. Se todos possuíssem completo controle da volitação, a ponte não seria necessária. Jacob também perguntou sobre suas lembranças do passado. Recebeu então a orientação de que certas recordações retornariam gradualmente, no momento mais adequado ao seu aprendizado. Lição principal: o conhecimento espiritual é revelado pouco a pouco. Cada experiência e cada descoberta acontecem no tempo certo para favorecer o equilíbrio e a evolução do espírito. A nova moradia. Instalado em sua nova residência espiritual, Jacob demonstrou o desejo de voltar ao trabalho o mais rápido possível. Recebeu a informação de que novas tarefas surgiriam em breve, mas que primeiro precisava adaptar-se plenamente à nova realidade e recuperar suas energias. Durante a conversa, perguntou sobre os chamados tribunais de julgamento após a morte. Foi esclarecido de que não existem tribunais exteriores, pois a própria consciência é responsável pelo exame da vida vivida. Marta também falou sobre familiares e amigos, relatando diferentes caminhos percorridos por cada espírito. Ao final, tocou piano e comentou que grandes artistas, como Beethoven, continuavam sua evolução em esferas mais elevadas. Lição principal: a verdadeira avaliação da vida acontece dentro de nós mesmos. A consciência registra nossas escolhas e se torna a principal orientadora de nosso progresso espiritual. Os arredores da colônia. Jacob percorreu os arredores da colônia espiritual e observou detalhes que chamaram sua atenção. As residências eram espaçadas entre si,
cercadas por áreas verdes e organizadas de forma harmoniosa, demonstrando planejamento, equilíbrio e respeito à natureza. Durante o passeio, Marta revelou que ele havia recebido permissão para morar com ela naquela nova etapa de sua jornada. A notícia trouxe conforto, mas Jacob também percebeu os halos luminosos que envolviam Marta e irmão Andrade. Comparando-se a eles, sentiu-se inferior por alguns instantes, precisando esforçar-se para não cair no desânimo. Lição principal: cada espírito possui seu próprio ritmo de crescimento. Em vez de comparar nossa condição à dos outros, devemos valorizar o caminho já percorrido e continuar avançando com confiança e perseverança. A escola. Jacob continuava encantado com tudo o que descobria naquela nova realidade. Durante um passeio pela colônia, visitou uma escola onde observou crianças e jovens vivendo em ambiente de aprendizado, alegria e fraternidade. Marta explicou que a educação espiritual começa muito antes do retorno à vida física. Conversaram sobre a encarnação e a desencarnação dos jovens, compreendendo que cada espírito segue um planejamento próprio de crescimento e aprendizado. Jacob percebeu que a infância é uma etapa valiosa de preparação para o futuro. Lição principal: a educação é um dos instrumentos mais importantes da evolução espiritual. Desde cedo, cada espírito recebe oportunidades de aprender, desenvolver virtudes e preparar-se para novas experiências. A cidade. Jacob ampliou sua visão da colônia espiritual ao observar suas ruas, instituições e espaços dedicados ao bem coletivo. Por onde passava, percebia ordem, trabalho e cooperação. Chamou-lhe a atenção a ausência de expressões de aflição, revolta ou desânimo tão comuns na vida terrestre. Marta explicou que aquela era uma colônia de auxílio e recuperação espiritual, destinada a espíritos em processo de adaptação e aprendizado. Embora situada em planos menos elevados, todos eram incentivados a cultivar serenidade, disciplina e esperança. Impressionado com a beleza da cidade, Jacob desejou visitar imediatamente o grande templo central, mas foi informado de que esse momento ainda chegaria no tempo adequado. Lição principal: o progresso espiritual é construído pela disciplina, pelo trabalho e pela serenidade. Cada etapa possui seu momento certo, e a preparação interior antecede conquistas maiores. Visitas ilustres. Na segunda noite em sua nova morada, Jacob recebeu a visita de antigos trabalhadores do movimento espírita, Guion e Kairbar Chutel. Ambos apresentavam aspecto saudável, sereno, e demonstravam grande satisfação ao reencontrá-lo. Durante a conversa, explicaram que não residiam naquela colônia, mas haviam ido especialmente para visitá-lo. Jacob também soube que espíritos como Bezerra de Menezes, Saião e Bittencourt Sampaio permaneciam próximos à Terra por escolha própria, dedicando-se ao auxílio dos encarnados e dos recém-desencarnados. Embora possuíssem condições de habitar esferas mais elevadas, preferiam continuar servindo onde havia maior necessidade. Antes de partirem, convidaram Jacob para conhecer o Rio de Janeiro espiritual. Lição principal: quanto maior a evolução espiritual, maior costuma ser a disposição para servir. Os espíritos mais elevados não buscam privilégios, mas oportunidades de auxiliar aqueles que ainda necessitam de amparo e orientação. Volta ao Rio. Acompanhado por Guion e Kairbar Chutel, Jacob iniciou uma viagem em direção ao Rio de Janeiro espiritual. Durante o percurso, percebeu que o deslocamento ocorria com rapidez impressionante, seguindo rotas espirituais que facilitavam a movimentação entre diferentes regiões. Em determinado momento, reconheceu locais já observados anteriormente, compreendendo melhor a organização existente no mundo espiritual. Ao aproximar-se das áreas ligadas à vida terrestre, Jacob sentiu forte desejo de tornar-se visível aos encarnados para testemunhar a continuidade da vida após a morte. Guion, porém, sorriu diante de sua ansiedade e explicou que cada revelação possui seu momento adequado. O aprendizado precisava continuar antes que ele pudesse compreender responsabilidades maiores. Lição principal: nem todo conhecimento pode ser recebido de uma só vez. A sabedoria espiritual ensina que cada experiência acontece no momento certo, respeitando a preparação e a maturidade de cada espírito. Durante a visita ao Rio de Janeiro, Jacob passou a observar mais atentamente a convivência entre os dois planos da vida.
surpreendeu-se ao perceber que muitas pessoas caminhavam acompanhadas por entidades espirituais ligadas a vícios, desequilíbrios e pensamentos negativos. Em contraste, os espíritos benfeitores pareciam menos numerosos, embora estivessem constantemente trabalhando em favor daqueles que desejavam melhorar. Gilliam explicou que os vínculos espirituais são formados principalmente pela sintonia de pensamentos, hábitos e emoções. Por isso, era possível identificar tendências e inclinações de cada pessoa, observando as companhias espirituais que atraía para si. Muitos permaneciam presos a antigos comportamentos até decidirem por vontade própria iniciar um processo de renovação interior. Lição principal: nossos pensamentos, sentimentos e atitudes determinam as companhias espirituais com as quais nos conectamos. A transformação verdadeira começa quando decidimos mudar a nós mesmos. Ainda enfermo, Jacob recordava a promessa que havia feito de descrever a vida espiritual tão logo chegasse ao outro lado da existência. Desejava comunicar suas futuras experiências para auxiliar aqueles que permaneciam na Terra. Mas compreendeu que a comunicação entre os dois planos não depende apenas da vontade individual. Ao tentar transmitir suas impressões, encontrou dificuldades relacionadas às condições fluídicas necessárias para esse intercâmbio. Sentiu-se contrariado quando foi impedido de prosseguir, mas mais tarde compreenderia que existem leis e limites que regulam a comunicação espiritual, sempre visando o equilíbrio e o bem de todos os envolvidos. Lição principal: nem sempre aquilo que desejamos realizar acontece no momento que imaginamos. A paciência e a compreensão das leis divinas são parte importante do aprendizado espiritual. Durante a visita a uma instituição de socorro espiritual, Jacob observou equipes inteiras dedicadas ao auxílio de espíritos necessitados. O trabalho era intenso e organizado. Benfeitores espirituais atuavam continuamente no amparo aos sofredores, demonstrando que a caridade e o serviço não cessam após a desencarnação. Ao comparar-se com muitos daqueles trabalhadores, Jacob percebeu que sua luminosidade era menor do que a dos companheiros mais adiantados. Sentiu certa vergonha ao notar essa diferença. Alguns espíritos reconheceram sua condição e perguntaram sobre sua luz espiritual. Gilliam então explicou que a verdadeira luminosidade é resultado do esforço, da renovação moral e do trabalho no bem, assegurando que ela surgiria naturalmente com o tempo. Lição principal: a evolução espiritual não se mede por títulos ou conhecimentos, mas pela transformação interior e pela prática constante do bem. A verdadeira luz é construída pelas escolhas e atitudes de cada dia. A homenagem. No 30º dia após sua chegada ao mundo espiritual, Jacob recebeu autorização para visitar o grande templo da colônia. O local encontrava-se repleto de amigos e trabalhadores espirituais. Durante a reunião, após uma prece conduzida por Bezerra de Menezes, surgiu a figura respeitada de Bittencourt Sampaio, cuja presença irradiava serenidade e sabedoria. Profundamente emocionado com a homenagem que lhe era prestada, Jacob sentiu-se indigno de tantas demonstrações de carinho. Em lágrimas, afirmou que ainda possuía muitas imperfeições e que não se considerava merecedor de qualquer destaque. Com bondade, Bittencourt Sampaio esclareceu que ninguém, além de Jesus, percorreu a jornada terrena sem falhas, lembrando que o verdadeiro valor está no esforço sincero de renovação e crescimento. Lição principal: a humildade é uma das maiores virtudes do espírito. Reconhecer as próprias limitações não significa desânimo, mas consciência de que todos estamos em permanente aprendizado e evolução. O bar. Como parte de seu treinamento, Jacob e outros aprendizes passaram a acompanhar atividades de socorro espiritual em ambientes ligados às dificuldades humanas do cotidiano. A intenção era transformar o conhecimento teórico em experiência prática, preparando-os para futuras tarefas de auxílio e esclarecimento. Durante uma visita a um bar suburbano,
observaram um homem profundamente dominado pelo vício da bebida. Ao seu redor encontravam-se entidades espirituais igualmente presas aos mesmos hábitos e desejos, alimentando um ciclo de dependência e sofrimento. O instrutor Homelas explicou que situações como aquela exigiam recursos específicos de assistência espiritual, diferentes daqueles normalmente utilizados em reuniões mediúnicas. Jacob compreendeu que muitos espíritos permanecem ligados aos vícios terrenos mesmo após a morte, até que encontrem forças para buscar a renovação. Lição principal: os vícios não afetam apenas o corpo físico. Pensamentos, hábitos e desejos persistentes criam vínculos que podem acompanhar o espírito por muito tempo. A verdadeira libertação começa pela transformação interior e pela decisão sincera de mudar. O socorro. Ao perceber que estava sendo observado, o espírito perturbado reagiu com agressividade. Movido por antigos sentimentos de revolta e apego, lançou forças mentais contra Jacob, tentando afastar qualquer possibilidade de auxílio. A intensidade daquela reação surpreendeu o aprendiz, que por alguns instantes sentiu-se abalado e pensou em desistir da tarefa. Nesse momento, Homelas aproximou-se e impôs a mão sobre Jacob, transmitindo-lhe equilíbrio e confiança. Recuperando a serenidade, Jacob dirigiu-se ao sofredor com palavras fraternas e sinceras. Em vez de condenação, ofereceu compreensão e esperança. Aos poucos, o espírito endurecido começou a ceder, percebendo que chegara o momento de libertar-se do sofrimento que carregava havia tanto tempo. Lição principal: a verdadeira força espiritual não se manifesta pela imposição ou pelo confronto, mas pela serenidade, pela compaixão e pela capacidade de compreender as dores do próximo. Muitas vezes, uma palavra de fraternidade vale mais do que qualquer demonstração de poder. O exemplo: o espírito sofredor resistia às orientações recebidas. Com amargura, afirmou que não reconhecia em Jacob autoridade para aconselhá-lo, lembrando que, quando encarnado, ele próprio nem sempre conseguira viver plenamente os ensinamentos que divulgava. A observação atingiu Jacob profundamente, pois o obrigou a refletir sobre suas próprias imperfeições e limitações. Em vez de reagir com orgulho ou justificar-se, Jacob reconheceu a verdade contida naquelas palavras. Com sinceridade, declarou que também estava em processo de aprendizado e que não descansaria enquanto não aproximasse suas ações dos ideais que defendia. Tocados pela humildade daquele reconhecimento, ambos aceitaram orar juntos e receber o auxílio espiritual oferecido pelos benfeitores presentes. Foi o início de uma importante libertação para os dois. Lição principal: ninguém ensina pela perfeição absoluta, mas pelo esforço sincero de melhorar. O exemplo tem mais força do que as palavras, e a humildade de reconhecer os próprios erros abre caminhos para a verdadeira transformação. Iluminação própria. Desejando crescer espiritualmente, Jacob compreendeu que precisava fazer mais do que apenas estudar e observar. Passou então a dedicar-se ao auxílio de espíritos endurecidos pelo sofrimento, visitando irmãos necessitados e procurando reparar, através do bem, muitas imperfeições que reconhecia em si mesmo. Durante mais de 200 dias, refletiu sobre antigas faltas, palavras ásperas, promessas não cumpridas e oportunidades perdidas de servir. Com perseverança, oração e trabalho constante, foi transformando gradualmente sua própria condição espiritual. A luz que antes admirava nos outros começou a surgir naturalmente em seu íntimo. Jacob compreendeu que a verdadeira iluminação não é um presente recebido de forma imediata, mas uma conquista construída pela renovação moral, pelo esforço diário e pela prática do amor ao próximo. Lição principal: a evolução espiritual é resultado de trabalho, humildade e perseverança. A luz que buscamos não vem de fora. Nasce dentro de nós, quando transformamos conhecimento em ação e amor em serviço.